Agora eu vim mesmo, né, irmãs? Tentaram 2, 3 vezes, agora eu vim. Cadê a irmã? Está por aqui? Ah, então tá bom. Senão eu ia pedir para você me ajudar. Ok. Queridas, é uma alegria estar aqui com vocês, participando do 3º congresso, né? Quem esteve aqui desde o primeiro, no primeiro eu estava aqui junto com a equipe, no segundo eu vim para ser ministrada, trouxe uma irmã de Vila Maria, e hoje eu já vim com um grupo um pouquinho maior, estamos aí em 6 mulheres ao todo, porque nós teremos também o nosso primeiro congresso lá na Vila Maria, né? Então você que recebeu aí um convite, eu disse que isso aqui não foi um panfleto, né? Eles capricharam, fizeram um mini cartaz, mas todo mundo recebeu, né, o nosso convite para você. O mês que vem nós estaremos realizando o nosso congresso. Pedi à equipe organizadora se eu poderia fazer a divulgação, porque quem esteve aqui ano passado conheceu a pastora Ângela, não foi? Não foi uma bênção? Então ela estará conosco, né? Parte da manhã e à tarde. Pastora Ângela ficou muito contente com o convite e ela falou: pastor, eu quero estar com as mulheres, eu quero. Ela é uma bênção, né, Leia? Então ela vai estar conosco e vai ser uma alegria se você puder estar conosco também, tá? Qualquer informação, nós temos os dados aí no panfleto. Mas eu quero então estar compartilhando aquilo que Deus colocou no meu coração e eu quero saber assim, você tá disposta aí, irmã? Porque depois do almoço é um negócio difícil, né? Eu acabei de almoçar, eu já pus a mão no rosto assim, falei, meu Deus, me ajuda, que dá uma preguiça. Então nós vamos combinar o seguinte, né? Eu espero que você fique comigo até o final. Então, amém? Fique comigo, né, Rê, até o final. Se você sentir sono, quando eu sinto sono, eu estou dirigindo, eu abro a minha garrafinha, tiro a água, molho a nuca, molho os olhos, né? Fica em pé, mas não perca aquilo que Deus ainda tem para ministrar sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Eu quero orar mais uma vez com vocês. Senhor, eu quero te agradecer por este dia. O dia que o Senhor preparou para estarmos aqui, Senhor. Um tempo de restauração, de cura, de renovo nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por todo o carinho com que nós fomos recebidas aqui, Senhor. Te agradecemos pela vida da pastora Aurora, que já esteve pela manhã ministrando uma palavra da parte do Senhor para nós. Mas nós queremos pedir que igualmente, como o Senhor fez de manhã, que o Senhor possa fazer conosco agora também. Senhor, fala conosco, que os nossos ouvidos sejam selados para ouvir somente a Tua voz. Senhor, nos desperta nesta tarde, uma tarde de calor, ó Deus, mas nós sabemos que o Seu Espírito está aqui. E é Ele que ministra sobre as nossas vidas. E é este calor que nós queremos queimando no nosso coração. Por isso, ó Deus, fala conosco nesta tarde. Nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Só eu queria pedir, abre para mim, só aqui. Que a garrafa não tem. Irmãs, quando eu recebi o convite, tá voando tudo aqui. Espera aí que eu me ajeito. Quando eu recebi o convite, e eu li o tema do congresso, Mulheres que Abençoam, e que seu modo de agir seja exemplar em tudo, é o versículo de Tito, capítulo 2, versículo de número 7. Assim que eu recebi o convite, eu comecei a orar, perguntando, Senhor, o que o Senhor deseja falar? Qual é a palavra que o Senhor tem para nós? Porque há um mover de Deus. Deus está reunindo mulheres em todo o Brasil, tratando conosco. Eu acho isso tremendo, um cuidado de Deus com a nossa vida, e eu creio que Deus está restaurando aquilo que foi perdido, talvez em muitas de nós, e é projeto de Deus para a vida de nós como mulheres. Mas aí eu fiquei pensando nesse tema, até que o Senhor trouxe a direção daquilo que Ele gostaria que eu compartilhasse. Porque o versículo, ele nos dá a possibilidade de trabalhar todas as áreas, que seu modo de agir seja exemplar em tudo. Quando fala tudo, tudo é tudo. Nós poderíamos falar aqui do nosso modo de agir no trabalho, dos relacionamentos, na igreja, na família. Poderíamos trabalhar a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de se portar. Muitas coisas poderíamos trabalhar. E a palavra que
Deus colocou no meu coração dentro do tema Mulheres que Abençoam. É uma forma que nós podemos e devemos abençoar as pessoas. Eu não peguei toda a palavra da pastora pela manhã, mas ela falou sobre sabedoria. De termos sabedoria em todas as áreas. Em tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos de ter sabedoria do Senhor. E ela falou que abençoar é o que mesmo? Me ajuda aí, eu não estava aqui. Como? Autorizar a prosperar. Abençoar, quando Deus abençoava o seu povo. Isso quer dizer também, aí você fica com mais esta, que tem a ver com o que ela disse. Mas quando Deus abençoava o seu povo, Deus liberava sobre o povo toda espécie de benefícios. Benefícios temporais, aqueles que são transitórios. Nós acabamos de almoçar, fomos abençoadas com alimento. Nos alimentamos, mas ele é transitório, ele é passageiro. Talvez existam irmãs aqui que foram abençoadas com um convite. Não é? Alguém entregou o convite, você não teve o custo nenhum, você foi abençoado, está aqui recebendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma bênção eterna. Então Deus, quando Ele libera a sua bênção, Ele libera bênçãos temporais que são transitórias, mas Ele libera as bênçãos espirituais que são eternas. E há diversas formas de nós abençoarmos ou beneficiarmos as pessoas. Eu falei sobre o alimento. Quando você dispõe, ou você ajuda alguém, ou você dá uma cesta básica, ou paga uma refeição para alguém, você está beneficiando, você está abençoando aquela pessoa com uma provisão que ela necessita. Você pode abençoar, você que tem um emprego, que você é a chefe lá no seu emprego, o negócio é seu, você é proprietário e você emprega alguém, você está abençoando aquela pessoa com o sustento, lhe provendo o sustento dela. Ou se você trabalha e leva o currículo de alguém que você sabe que precisa de um emprego, e aquela pessoa empregada, você foi o canal de bênção para que aquela pessoa recebesse ali o que ela necessitava. Você pode abençoar a vida de alguém cobrindo a vida dessa pessoa em oração. A maior bênção que essa pessoa pode receber, que nós podemos receber, são pessoas que nos cobrem em oração. Irmãs, quando nós somos cobertas em orações, quantos livramentos Deus não dá, quantos renovos Deus não nos dá. Eu já comentei, eu sempre gosto de falar isso quando eu prego sobre oração, embora o tema não seja esse. Quantas vezes eu estava me sentindo fraca e eu dizia, Senhor, levanta um intercessor, uma intercessora em qualquer lugar do mundo, eu não preciso nem conhecer, mas alguém que vai estar orando por mim, porque a luta está grande. Mas Deus é tão misericordioso que naquela semana uma irmã ligou para mim e falou assim, Lena, essa semana você não me saiu da sua cabeça, da minha cabeça. Eu orei por você todos os dias. Falei, glória a Deus, aquela irmã abençoou a minha vida, guardando a minha vida em oração. Então, nós podemos abençoar de diversas formas. Podemos abençoar uma pessoa presenteando. Às vezes você vai dar um presente, você escolhe dar, não fala um presente de aniversário, pode ser também. Mas você dá um presente, é exatamente o que aquela pessoa precisava. É uma bênção temporal, mas era o que ela necessitava. Um pastor uma vez estava precisando de um presente, ele estava necessitando de pasta de dente. Ele estava no seminário e ele precisava, não tinha dinheiro para comprar. E ele orou, falou, Senhor, o Senhor sabe da minha necessidade. No domingo ele chegou na igreja, veio uma senhorinha com uma sacolinha, falou, irmão Marcelo, isso aqui é para você. Quando ele abriu o que tinha lá dentro? A pasta de dente. Então nós podemos abençoar de muitas formas. Podemos abençoar com um abraço. Né? Você não fala nada, mas aquele abraço é o abraço de Deus na vida daquela pessoa. Você pode abençoar uma pessoa segurando na sua mão. Você não fala nada, mas aquela pessoa sabe que você está com ela. Então há muitas formas de beneficiarmos. Mas o que Deus colocou no meu coração é que nós podemos e devemos beneficiar as pessoas com as nossas palavras. Nós precisamos ser mulheres que abençoam com as palavras. Porque a nossa palavra, ela tem poder. Há poder na nossa palavra. E aquilo que nós falamos pode gerar vida
ou pode gerar morte. Nós precisamos abençoar a vida das pessoas. E eu quero então compartilhar com vocês 2 mulheres da Bíblia. 2 mulheres. Uma que abençoou, que gerou vida com as suas palavras. E a outra que não soube usar as suas palavras. Vamos abrir no primeiro texto, em 1 Samuel, capítulo de número 25. Nós vamos ler a partir do versículo de número 2. 1 Samuel... Primeiro Samuel, capítulo de número 25. Olha, você está sendo beneficiada agora, irmã. Abençoada, vai chegar aí para você que precisa aí de uma balinha de café. É isso, Rafa? Balinha de café. Você está comigo ainda aqui? Falei, estou. Então tá bom, tá bom. Vamos lá, abriram? Acharam? Ok. 1 Samuel, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e lhes to dirão. Achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: Quem é Davi e quem o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo segundo todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por ele, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar.
Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. Disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela cavalgava um jumento, descia encoberta pelo monte Davi, e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vindo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, isso ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste por este impedido de derramar sangue e de vingar-se por tuas próprias mãos, como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o meu presente, presente que trouxe a tua serva a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos, este arrojará como se atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar. E o não te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita a tua prudência, e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de me vingar por minha própria mão não me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até o amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Irmãs, ele é um texto longo, mas nós precisamos entender o que Deus fez através da vida de Abigail. O texto ele usa algumas palavras pela nossa versão. Eu sei que há muitas versões da Bíblia aqui, então há versões que a gente lê uma coisa e você está lendo um pouco diferente na sua. Mas o que a história diz é que Davi estava ali com 600 homens. E Davi estava nas terras aonde Nabal era proprietário. Davi queria apenas uma coisa: comida e bebida, para ele e para os seus homens. E Davi tinha ficado com os pastores de Nabal no Carmelo.
E o tempo que Davi estava ali com o seu exército, aqueles pastores foram guardados, nada aconteceu com eles, nada foi roubado deles. Eles foram proteção para os servos, os empregados de Nabal. Davi imaginou que vou mandar um servo meu, ele vai falar, Davi manda ele falar tudo aquilo, quando eu estive com o teu povo, né? Ele foi e mandou que um criado dele fosse para falar a Nabal. E aí o rapaz vai, quando ele vai, mais alguns, para falar com Nabal, a resposta de Nabal é: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Nabal, ele insulta a Davi. Davi era o futuro rei de Israel. Davi já havia sido separado por Deus. Mas Saul, que era o rei, ainda estava vivo. E Davi só assumiu o reinado após a morte de Saul. Saul perseguia a Davi. E Davi, ele lutava para manter a sua vida com vida. Porque Saul queria acabar com ele. E quando Nabal expulsa aqueles homens, e a gente vai lendo, e eu fico tentando imaginar o coração de Davi quando ele recebeu aquela palavra. Porque, irmãs, vocês concordam comigo? Para um homem se irar a ponto de falar: agora nós vamos lá, pega 400 homens, 200 homens ficam aqui, 200 nós estamos aqui, né? Ó. Vocês aqui, ó, essas 200 aqui, guarda a bagagem, porque nós vamos com o dobro lá. E nós vamos matar todos do sexo masculino. Ninguém vai ficar vivo. Aquele homem ficou irado. Davi estava irado. Ali no coração dele, ele não imaginava o que ele ia ouvir de Nabal. E ele não estava cara a cara com Nabal. Quem falou foi um servo de Davi que transmitiu. E aí Davi manda cingir a espada. E quando ele fala cingir a espada, pode preparar que nós vamos matar todo mundo. E ele desce. Só que aí um rapaz, um servo de Nabal, viu o que aconteceu, corre para Abigail. Vai lá para a mulher dele e fala: você tem que fazer alguma coisa. Você precisa fazer algo, porque se você não fizer, a morte já está, a sentença de morte já está sobre a casa e sobre o sexo masculino. E aquela mulher, rapidamente, ela prepara um banquete para aqueles homens. Separa vinho, separa pasta de figo, separa uva, separa fruta, separa. Vai separando as coisas e ela começa a preparar e fala: vai na frente que eu estou seguindo logo atrás. E aí ela chega. Mas quando ela chega, qual foi o modo de agir de Abigail? Eu quero só dar alguns destaques no texto. No versículo 3, ele diz que Abigail era sensata e formosa, e Nabal era duro e maligno em todo o seu trato. Marido e mulher, um casal. Ela sensata e ele era um grosseiro. Nabal era o seu nome, que significava loucura. Quando aquele servo de Davi, no versículo 14, vai falar com Nabal, diz lá, não sei se a sua versão está como a minha, que Nabal disparatou com os servos de Davi. Disparatar é falar sem razão, é falar tolice, é falar besteira, é falar loucura. Nabal enlouqueceu e na sua loucura ele falou o que ele quis falar. Ofensivamente, grosseiramente, Nabal manda o seu recado. Mas quando Abigail, ela chega diante de Deus, diante de Davi, olha a postura dela. Primeira coisa que ela faz, ela se prostra diante de Davi. Quando ela se prostra diante de Davi, ela está reconhecendo que ele tinha mais autoridade do que ela. Ela chega diante dele com humildade. Ela chega diante dele com mansidão. Ela se prostra. Se uma pessoa chega para você, vocês estão numa conversa e a pessoa se empina para falar, a gente se empina também, não é? Se a pessoa engrossa, você... Agora, se a pessoa chega para falar com você de uma forma mansa, quebra ou não quebra a gente? Quebra a gente.
Ela sabia que ela não podia e nem fazia parte da personalidade, do caráter de Abigail ser assim, porque ela era uma mulher sensata. Então, quando ela chega diante de Davi, a primeira coisa que ela faz, ela se prostra, rosto em terra, e ali ela estava se humilhando diante de Davi. Ali, então, Davi para ouvir, porque o coração dele ainda está irado. Aí ele para, e ela traz, segunda coisa que ela faz, ela traz a culpa para ela. Ela retira do marido a culpa e ela puxa para ela. Ela diz, olha, fui eu que errei porque eu não estava lá e não vi os moços chegando. Não foi o marido. Não é que ela estava tentando passar um pano no que o marido tinha feito. O que ela estava era falando para Davi que se ela tivesse visto os moços, ela tinha impedido de acontecer o que estava acontecendo. Então ela traz para ela aquela culpa. Depois que ela traz para ela aquela culpa, ela intercede pelo marido. Aquele marido era um ogro. Se ele era assim com Davi, como ele não devia ser em casa? Porque fala a verdade. Em casa a gente é o que é, não é? Em casa a gente não tem muito como esconder como nós somos. Então a gente fala ou a gente faz o que a gente faz em casa a gente não tem como esconder. Nabal, se ele fez isso com Davi, com os homens de Davi, eu nem imagino como ele era na casa dele. Mas ele devia ser grosseiro e louco, falava tolices, ofendia da mesma forma. E ela então intercede pelo marido. Depois ela presenteia Davi. Era a única coisa que Davi tinha pedido, era a comida e a bebida. E ela leva então para todos os homens que estavam com Davi. Depois ela pede perdão. Perdoa a minha transgressão. Ela nem falou assim, olha, perdoa o meu marido. Perdoa, me perdoa. Fui eu que errei. Meu Deus, assumir a culpa do outro, não. É que ela sabia que ela poderia mudar a situação. E aí, depois que ela se humilha, intercede, presenteia e pede perdão, ela começa, queridas, a falar com Davi e a trazer Davi. Sabe quando você... Tem um versículo que diz assim, a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Já ouviram esse versículo? Palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Quando alguém é duro com você, ele vai suscitar que você responda com dureza também. Mas se você for dura com alguém, e essa pessoa chegar com a palavra branda, quebra a nossa perna, você não consegue responder. Você fala, vou fazer o que agora? Eu vim pronta. E aí você fica sem poder responder da mesma forma. Queridas, o que ela começa a fazer então? Ela pega e vai trazendo Davi para colocar os pés no chão. Com as suas palavras, ela vai trazendo Davi a razão. Porque uma pessoa, quando se ira, ela perde a razão. Quando a gente se ira, a gente fala o que não deve falar. Quando a gente se ira, a gente age da maneira que não deve agir. Mas Abigail, com a sua palavra, ela foi trazendo Davi a razão. E ela começa então a falar do futuro de Davi. Ela diz assim, olha, o Senhor te fará casa firme. Em outras traduções, no versículo 28, quando ela diz isso, ela estava falando para Davi, o Senhor vai te recompensar com uma família de reis. O Senhor vai te fazer casa firme, você vai estabelecer como rei e a sua família vai ser uma sucessão de reis. O Senhor vai fazer isso, Ele vai estabelecer. E ela vai lembrando então o que mais Deus vai fazer por Davi. Se algum homem se levantar para te perseguir, o Senhor vai te colocar seguro. É Ele quem vai ser a tua segurança. É Deus quem vai cuidar de você. E aí ela diz, e quando você for estabelecido como rei, que você não tenha por tropeço, ou seja, você não pode ter a consciência pesada, Davi, de ter nas suas mãos o sangue de uma pessoa que você matou por vingança. Você não pode ter isso. Imagina aquelas palavras entrando no coração de Davi.
Aquilo foi entrando no coração de Davi. E o que então Abigail fez com essas palavras, com a sua postura? Abigail, ela apaziguou uma situação. Abigail, mais do que isso, ela impediu uma tragédia, porque o seu marido seria morto, assim como todos do sexo masculino. Abigail ali, ela não impediu só a tragédia na casa dela, ela impediu também nos homens de Davi, porque aconteceu uma guerra, queridos, e as famílias enlutadas. Abigail abençoou, beneficiou a vida de Davi com as suas palavras. Porque Davi ia carregar um peso, uma culpa, um tropeço por fazer algo sem pensar, que ia manchar as suas mãos. E aí não tinha mais como limpar a mão manchada. Abigail era mulher sensata. Nós falamos isso lá no versículo 3. Era uma mulher sensata e formosa. Formosa, todas nós somos. Você é formosa? Todas nós somos formosas. Mas sensata. Nós somos sensatas? Você é uma mulher sensata? Sensata significa aquela que tem bom senso, aquela que faz a aplicação perfeita da razão para julgar ou raciocinar em cada caso particular da sua vida. Ser sensato significa ser prudente, ser cauteloso, ser previdente. Ser sensato é a expressão que qualifica aquela pessoa que é discreta, reservada em suas palavras e reservada em seus atos. Você é uma mulher reservada em suas palavras? Você é uma mulher que é reservada em seus atos? Ou é que a gente fala demais, não é verdade? A gente não fala demais, mulher fala demais. Uma amiga minha, ela dizia assim: depois que a gente fala, não tem mais como pegar as palavras e colocar na boca de novo. Saiu, o estrago foi feito. Abigail, ela era sensata. Ela não se precipitava. Abigail, ela pensava para colocar as palavras certas, na hora certa, no lugar certo. Porque a Abigail, ela era apaziguadora. Ela era pacificadora. Abigail, o que ela pudesse fazer para impedir que algo de ruim acontecesse, ela faria, porque ela era prudente, ela era sensata. Mas nós somos assim, temos essa sensatez, queridas. Irmãs, a história de Abigail, quando termina, e a gente vai voltar nela um pouquinho mais para frente, ela termina, depois que ela fala para Davi o que ela tinha para falar, e o coração dele estava liberado daquele ódio, daquela raiva que ele sentiu, ele começa a bendizer Abigail. E ele fala: bendita, bendito o Senhor que te enviou. Em primeiro lugar, ele agradece a Deus. Foi Deus quem te enviou aqui para falar comigo e me impedir de fazer essa matança. Depois ele diz: bendita seja a tua prudência. Olha, louvada seja você pela tua prudência, a sua prudência. Ele exalta a prudência dela. Depois ele diz: bendita seja tu, que me tolheste, que me impediste de derramar sangue fazendo justiça com as próprias mãos. Então essa é a primeira mulher, Abigail, uma mulher sensata, uma mulher prudente, uma mulher que tinha a palavra certa, na hora certa, uma mulher que com as suas palavras muda toda uma situação. E era reconhecida por suas palavras. Me lembro uma vez, meu irmão foi viajar com uma família aqui da igreja. E ele chegou em casa e ele ficou assim impressionado, né? Ele falou: Eunice está aqui, ela vai lembrar disso, que a gente comentou com ela. Ele falou: mas a Eunice tem tanta sabedoria. Eu falei: que coisa gostosa. A Eunice tem tanta sabedoria. Qual foi a marca que a Eunice deixou na vida do meu irmão? Uma mulher sábia. Que gostoso, né? Você ser reconhecida. Ser reconhecida pela mulher sábia, olha, lá vem a barraqueira. Ai, meu Deus, vamos falar não. Ih, vamos mudar o rumo da conversa aqui, porque a fulana está chegando e ela... Ai, meu Deus, como que você é vista? Você é a mulher que com as suas palavras você tem abençoado vidas? Ou com as suas palavras você tem espantado as pessoas de perto de você?
Porque, queridas, tem gente que não aguenta. Se uma pessoa que só fala, é o que reclama, o que murmura, tem gente que não aguenta ficar perto, ou que briga, ou que discute o tempo todo. Quem aguenta ficar perto de alguém que o tempo todo está brigando? O tempo todo está discutindo. Não aguenta. Abigail, então, tinha essa marca, uma mulher sensata, uma mulher prudente, uma mulher que sabia usar as palavras na hora certa, do jeito certo. Agora vamos ver a segunda mulher, está lá em 2 Samuel, um pouquinho para frente, capítulo de número 6, versículo de número, a partir do versículo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 12. Podemos ler? Se tiver alguém aí, a gente espera, para que a gente possa ler todas juntas. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo de número 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, assim a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos de servas, de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos quanto às servas de quem falaste. Delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Mical era a primeira esposa de Davi. Mical havia casado com Davi quando Davi venceu uma das lutas que Saul... Na verdade, Mical foi usada como uma isca por Saul. Saul queria tirar a vida de Davi. E como ele queria acabar com a vida de Davi, ele fez um pedido para Davi que ele sabia que se Davi fosse naquela guerra, ele não ia conseguir fazer aquilo e ele seria morto. E Davi vai, vence, tem êxito e traz o que Saul pediu.
E aí então ele dá Mical por esposa. Mas Saul não se cansava. Saul queria matar Davi. E então ele arma um plano, ele vivia armando planos, mas um dia ele chega para os seus servos e fala: vai até lá nos aposentos, pode trazer Davi que nós vamos matá-lo. E então Mical ajuda Davi a fugir. Ele foge pela janela. E ali ela fica 14 anos longe de Davi. Quando Saul morre, Davi, então, ele assume como rei. Ele já tinha sido ungido pelo Senhor, mas agora ele assume o seu reinado. E quando ele assume, ele manda buscar Mical, que era sua primeira esposa. E lá está Mical. E a história, e aí eu quero, então, trazer alguns destaques, para o modo de agir de Mical. Vamos lembrar do modo de agir de Abigail. Está aí guardado, não está gravado? Que ela chegou com toda a humildade, pediu perdão, se prostrou, pediu que perdoasse o marido, intercedeu em favor do marido, lembrou o futuro de Davi. Foi a maneira como ela fez. Com as suas palavras, ela trouxe Davi à razão. Mas agora está aqui, Mical. Primeira coisa que eu presto atenção. No versículo 16, diz que quando Davi estava vindo, extremamente alegre, porque ele estava trazendo a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Davi já tinha tentado trazer a Arca da Aliança e não tinha conseguido, então agora dessa vez ele vinha pulando, saltando, dançando, e diz o texto que todo Israel estava com ele. E aonde estava Mical? Na janela. Enquanto todo o povo dançava, ó Mical na janela. Fria, longe, talvez com o coração triste, pesado, porque diz a palavra que na hora que ela vê o rei dançando, aquelas mulheres que eram servas dançando, irmãs, era para ter ficado na janela se tivesse alegre? Era para ter descido e ter dançado junto, não era? Mas Mical fica lá, coração frio, distante de Davi, distante do povo. Não havia no coração dela a alegria pelo que estava acontecendo com Israel. E o mesmo versículo de número 16 diz que Mical desprezou em seu coração a Davi. Desprezo é a ausência de consideração, sem apreço, sem estima. Eu li ontem mesmo no Facebook uma frase que diz assim: o desprezo é a pior forma de demonstrar que se não tem respeito por alguém. Que coisa triste. Melhor forma de demonstrar que eu não respeito a pessoa é desprezando a pessoa. Mical, no seu coração, ela despreza Davi. Ali ela está demonstrando: eu não tenho respeito nenhum, não tenho respeito por ele, não tenho mais apreço. Sabia que Mical amava Davi? Mical era a segunda filha de Saul, não era para ela casar com Davi. Mas Saul deu a sua primeira filha para um outro homem do exército dele. E a Mical ela amava Davi. O que houve no coração dessa mulher, em 14 anos, que aquele amor se transformou em desprezo? Agora ela não tinha nem respeito, ele era o rei. Ela não tinha respeito pelo rei. E aí, quando ele chega para abençoar, Davi estava feliz demais, né? Como que é na sua casa, assim, né? Às vezes o seu marido, sei lá, chega feliz demais, ou seu irmão, se você é solteira como eu, alguém chega com uma notícia boa demais, você se alegra. Ou não dá nem tempo de alegrar, né? A pessoa vem contar notícia boa, a gente já abre a boca e ao invés de abençoar com as nossas palavras, a gente desanima a pessoa, né? Tem gente que fala assim: eu nem conto nada, não conto nada, deixa se concretizar, porque se eu contar eu sei que vai ter gente que vai fazer de tudo para que não aconteça, parece que não quer ver minha felicidade. É triste isso, mas eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. E aí chega Davi todo feliz para abençoar a sua família. Aí vem Mical diante dele e fala de maneira irônica e desrespeitosa: que bela figura, hein? É a mesma coisa de falar assim: que palhaçada é aquela que você fez lá? Que foi?
quem foi aquele circo que você montou lá embaixo? Que bela figura, hein? Depois ela fala para ele, eu vou ler no texto aqui, versículo 20. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos como sem pejo. Sem pejo é sem vergonha. Ela chamou ele de indecente. Você é um indecente, você é um sem vergonha. Você ficou dançando lá na frente das mulheres? E aí ela termina com uma palavra que eu acho que é forte até pra gente, né? Porque pejo a gente nem ouve, eu nem ouvia falar pejo. Eu fui no dicionário para saber o que é. Agora, ela termina falando, como sem pejo, se descobre um vadio qualquer. Você é um vadio, um vagabundo, sem ocupação. Você não tem nada que fazer, não? Olha o que essa mulher diz para esse rei. Ele era só o rei. Era o marido dela, mas ele era o rei. E aí quando ele chega, ela vem com essas palavras. E com as palavras, imagina como ficou o coração de Davi. Nem sei se ele conseguiu abençoar a casa dele depois de tudo que ele ouviu. Embora ele responde para ela. Mas sabe, irmãs, eu fico pensando nesses 14 anos que ela ficou separada de Davi. O que será que aconteceu que trouxe amargura ao coração de Mical? Talvez a amargura seja porque, embora ela estivesse separada de Davi, ela recebia notícias de Davi. Todo mundo sabia o que acontecia com ele. E como o pai dela, além de tudo, deu ela em casamento para um outro homem. Ela era esposa de Davi, mas estava separada de Davi. Ele deu. Talvez seja assim, um sentimento de rejeição, um sentimento de que eu não tenho valor, um sentimento de inferioridade. E aquilo foi trazendo amargura ao coração dela. E aí, de repente, ela vê que Davi agora leva Abigail. Lembra Abigail? Davi leva Abigail para ser esposa dele, porque Nabal morre. Quando Nabal morre, ele se lembra de Abigail. Aquela mulher prudente, eu quero que seja minha esposa. E ele vai e pega Abigail. Além de Abigail, ele tem uma outra esposa, que ele traz junto com Abigail. Como será o coração de Mical? Eu estou aqui, eu amava esse homem, e agora ele está com 2 esposas, e eu. E essas feridas foram aumentando no coração de Mical, a ponto de Mical perder o respeito, ao ponto de Mical ser indiferente a Davi. Ela teve talvez uma grande decepção. Talvez ela esperasse que Davi não pegasse ninguém, não tivesse nenhuma outra mulher. Não sei o que aconteceu com ela. Mas uma coisa eu tenho certeza, o coração dela foi ferido e Mical não soube lidar com as feridas. E quando nós temos feridas no nosso coração, irmãs, podem ter certeza, as maiores feridas elas são feitas pelas palavras. Pessoas que nos ferem com palavras, que falaram palavras duras. A gente não merecia ouvir aquilo, nem devia ouvir aquilo. Tem um amigo nosso, missionário, o evangelista Edson Teixeira, ele diz assim, a palavra, a verdade sempre tem que ser dita, mas uma verdade dita sem amor soa como uma mentira. A gente tem que falar a verdade, mas precisamos saber falar a verdade. Precisamos ser sábias, prudentes e sensatas. Não é deixar de falar, mas é falar a palavra certa na hora certa. Agora, Mical, ela não soube tratar com todas essas... Eu creio que foram sentimentos ruins que foram entrando no coração dela, que deixou aquela menina, que casou com um homem que amava. Ela não foi feito um acordo. Lógico que o pai deu Mical a Davi naquela época era assim, né? Se dá como se fosse um objeto. Mas ela não estava casando com alguém que ela não gostava. Ela estava casando com alguém que ela amava. E aí o coração dela, nesses 14 anos, enche de amargura. Sabe o que acontece com Mical? Abre Provérbios. Não, Provérbios é depois. Abre Mateus 12. Mateus 12. Nós vamos ler do 34
ao 37. Jesus, as palavras de Jesus. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola, palavra fútil, palavra leviana, palavra irresponsável, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. O que Mical fez, ela expôs com as suas palavras o que estava no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Como está o seu coração? O seu tesouro é tesouro bom? Você tem aí no seu coração sempre palavras de incentivo? Você tem no seu coração palavras de elogio? Palavras que colocam a pessoa para frente? Palavras que de abençoar, profetizar bênção? Você é autorizada a abençoar? Você não ouviu isso nessa manhã? A prosperidade autorizando a prosperar. Você, quando abençoa, está autorizando o outro a prosperar. Você abençoa com as suas palavras. O que você tira do teu coração? Ou o seu coração tem um mau tesouro? Crítica, murmuração, julgamento. A gente julga pelo olhar. A gente olha a pessoa assim de cara, a gente já nem gosta. Pela cara da pessoa você decide se você gosta ou não gosta. Não é verdade? Eu gosto de contar isso aqui. Eu conto para minha amiga lá, Eunice, a Fernanda, mas é porque foi muito gostoso assim que Deus fez com a gente. Nós fomos viajar, eu e Fernanda, para o Nordeste, e chegamos num grupo, né? Fechamos lá o pacote, chegamos lá num grupo, e a filha é muito engraçada, assim, ela fala o que ela fala. E quando chegou lá, ela falou assim, tinha um casal que ficou no mesmo hotel que a gente. A Fê falou assim, não gostei dele, do marido, não gostei dele. Fê, você nem conhece. Não gostei, o cara é chato, não. Mas Fê, você não conhece o cara. Você sentou para conversar com ele? Não, nem precisa sentar para conversar com ele. Aí a gente é muito amiga, assim, né? Hoje a gente não caminha tão junto, mas o nosso carinho é enorme uma pela outra. E aí a gente estava lá, fomos fazer um passeio no Beach Park. Chegou lá no Beach Park, o guia pediu que todo o grupo ficasse esperando. Tinha mesas no restaurante. E aí eu olhei e vi o casal sentando numa mesa. E eu fui correndo e falei, Fê, senta aqui. Fê, senta aqui. Sentamos na frente do casal. Ela olhou para mim assim, ó. Mas eu tinha essa liberdade de fazer isso com ela. Ficamos uma semana, e aí ela começou a conversar. Ela foi obrigada a conversar. Aí quando acabou, ela falou assim, Lê, sabe qual que é as pessoas mais legais dessa viagem? Eu só esperando, né? É o fulano e a fulana, que era o cara que ela tinha detestado logo no começo. Eram as pessoas mais legais. Mas porque às vezes você vê, não é verdade? A gente não vê e fala assim, Aí você vai conhecer e fala, devia ter conhecido antes. Né? Se dá essa chance. Mas o que está no coração? Vamos voltar para o texto. Queridas, você tem beneficiado os outros com as suas palavras? Quando você abre a sua boca, uma pessoa sai edificada com a sua conversa, qual é o tesouro que você tem carregado? O que você tem carregado no seu coração? Porque a maioria de nós falamos e falamos muito. Graças a Deus, eu falo isso por mim. Eu sou uma pessoa que eu falo pouco e eu penso muito para falar. Tem uma amiga minha, as pessoas mais chegadas me chamam de Lena. Meu nome é Helena, mas Lena. E um dia ela chegou para mim e falou assim, primeiro ela disse, Lena, eu estou fazendo a seguinte oração, Senhor, coloca mel nas minhas palavras, porque eu sei que eu sou dura quando eu falo. Falei, amém, irmã, vai pedindo mesmo, pede para Deus, porque Deus vai fazer isso, é desejo do coração dele. Ela falou, minha segunda oração, eu falei, Senhor, eu quero aprender a fazer cara de Lena. Aí eu olhei para a cara dela e falei, mas como assim a cara de Lena?
Foi assim, a gente conta para você, você não muda a sua expressão. Eu já ficaria irada. Ela falou, o que acontece com você? Eu falei, irmã, mas por dentro eu tô me remoendo. Mas eu aprendi a processar antes de falar. Pensar antes de falar. Por mais que aquele negócio me deixe com raiva, que por dentro eu falo, eu não posso falar, não posso falar, não posso falar. Porque eu sei que se eu falar na hora errada, eu vou ferir. E eu prefiro me calar do que ferir. Abre a sua Bíblia em Provérbios, esse é o último texto que nós vamos ler. Provérbios, capítulo de número 19. Provérbios, capítulo de número 19. Versículo, apenas um versículo. Versículo de número 2. Vamos ler juntas? Não é bom. Mais uma vez. Agora você fala assim, agora eu estou falando é para mim. Para você. É para você. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Como é o seu? Erra o caminho? Quando você procede sem refletir, seja em atos ou palavras, você peca. Quando eu falo sem pensar, e aí as minhas palavras, ao invés de abençoar, elas não trazem a bênção sobre a vida da pessoa, eu peco. Tá a palavra que diz isso. Nós precisamos refletir. Refletir. Uma vez eu tinha uma ovelha e uma jovenzinha me mandou um e-mail. E quando ela mandou aquele e-mail, irmãs, eu também sou difícil de ficar assim, irada. Muito difícil. Minha família está aqui, amigas minhas. É difícil. Eu fico brava, mas irada. Mas aquele dia eu fiquei. Eu não lembro o que era o motivo daquele e-mail. Mas quando eu abri aquele e-mail, eu me senti extremamente ofendida. Eu conhecia a menina e eu sabia que a forma dela, ela solta o negócio. Quando ela solta, ela não pensa. Ela não reflete. Só que ali no e-mail, ela usou palavras ofensivas. E a hora que eu li aquilo, me subiu, acho que todas as cores, assim, foi ficando vermelha. Fui. E eu olhava para aquilo e eu falava, eu tenho que responder, eu tenho que responder, eu tenho que responder. Eu sentei, abri o e-mail, mandei um responder. E comecei a digitar. Mas enquanto eu digitava, com raiva, furiosa, eu falava para mim mesma, eu não posso responder. Não posso enviar, eu não posso enviar, mas eu fui respondendo. Quando eu terminei de responder aquele e-mail, que aí eu coloquei o que eu queria ali, também ofendi, eu sabia que eu não podia mandar. Aí eu dei assim, salvar em rascunho. Salvei no rascunho. Esperei o dia seguinte, sentei lá no computador, abri o e-mail, li aquele e-mail, ainda estava com raiva, mas a raiva já tinha baixado um pouquinho, excluí lá um parágrafo. Salvei em rascunho. No segundo dia, eu sentei no computador, abri o e-mail, li de novo. Não preciso usar essas palavras. Tirei mais algumas palavras, tirei lá uma frase, salvei em rascunho. No quarto dia, eu estava bem, meu coração já estava limpo. Aí eu abri, li aquele e-mail. Senhor, não preciso mandar isso para ela não. Lixo, mandei para a lixeira. Mas aí eu orei, falei assim, mas ela precisa saber o quanto ela me ofendeu. Eu me senti ofendida, meu coração está limpo, Senhor. Mas, por favor, me dá uma oportunidade. Prepara, o Senhor vai preparar. Irmãs, eu aprendi que se você pedir para Deus preparar, Ele vai preparar. Você não precisa tomar a frente. Deus vai preparar o momento para você falar o que precisa falar com palavras sábias para abençoar e não para destruir. E aí, então, isso foi segunda, terça, quarta, na quinta eu excluí. No domingo, na hora do almoço, aquela irmã apareceu lá em casa.
Deu bobeira. Apareceu lá no domingo, que dificilmente alguém vai em casa assim domingo, é um dia mais corrido pra gente. Quando ela apareceu, eu falei, é Deus purinho. Irmãzinha, vamos lá no quarto, eu preciso conversar com você. Vamos, pastora. Aí entramos pro quarto. Aí eu falei, então, sabe aquele e-mail que você mandou? Olha, quando você mandou, eu me senti assim, assim, assim. Eu chorei. Ali você falou coisas me chamando de mentirosa. Você sabe que eu odeio a mentira. Eu tento e luto e prego para que a gente não minta. A mentira é do diabo. Eu falei, mas eu falei com amor. Aquela menina começou a chorar. Falou, me perdoa, pastora. Eu nunca quis te ofender. É que quando eu fico com raiva, eu coloco o que vem na minha cabeça. E eu não paro para pensar. E aí eu mandei. Mas a última coisa que eu queria fazer era te ofender, porque eu amo a senhora. E oramos, choramos juntas, oramos, não teve estrago nenhum. Mas e se eu tivesse mandado aquele e-mail? Eu, pastora dela, tivesse mandado um e-mail, seria mais inconsequente do que ela. Porque eu tenho que ser o exemplo. Nós temos que ser, mas como autoridade, eu tenho que ser o exemplo sobre a vida dela. Então, irmãs, a gente tem que ser prudente em tudo. Em tudo, sabe? É cuidado. As nossas palavras, às vezes, não saem na boca. Aquela menina não falou nada com a sua boca. Ela falou no e-mail. Mas no e-mail que ela falou foi suficiente. Eu tenho falado lá na igreja muito para os jovens, cuidado com o que você coloca no Face. Cuidado, não se exponha. Face não é lugar da gente se expor. Face não é... Tem problema com alguém? Resolva. Vai, resolve. O que adianta eu ficar sabendo do seu problema? Vai resolver o problema? Não vai resolver. Sabe, eu tenho brigado mesmo. Os jovens que são daqui, quando a gente estava junto, eu já falava isso e eles sabem disso. Se preservem. Seja prudente. Seja sensato. Pense antes de falar. Pense antes de agir. Porque é isso que Deus quer da gente. Pessoas maduras. Quando a gente quer resolver a coisa na briga, a gente não resolve, a gente piora. Agora eu quero só lembrar a história de Mical, a gente vai ter um tempo de oração, mas quando nós terminamos de ler, diz o texto que Mical, ela não pôde ter filhos, né? Ela foi estéril. Mical já estava com o seu coração estéril. Mas uma mulher, naquela época, que não podia ter filhos, ela era desprezada pela sociedade da época. Ela desprezou o rei. E não tendo filhos, ela também foi desprezada. Vocês separaram que havia uma pessoa em comum nas duas histórias? Quem é? Davi. Davi era o esposo de Mical e o esposo de Abigail. Duas esposas, um só marido. Jesus, ele é um noivo. E nós somos a sua igreja. Nós somos a noiva. E aí o texto de Mical e de Abigail com Davi me faz pensar, trazendo para hoje, para uma aplicação no dia de hoje, que dentro da igreja existem muitas Abigail, mas também existem muitas Mical. Eu não sei dizer qual está em maior número, mas nós precisamos buscar ser como Abigail. Queridos, Mical só traz enfermidade para a nossa alma. Ser como Mical é ser amargurada. Ser como Mical é ser insensata. Ser como Mical é ser imprudente. Ser como Mical não é uma mulher que abençoa. Ela abençoou Davi. Ela não abençoou Davi e deixou de ser abençoada. Então, na igreja do Senhor Jesus, existem Mical, Davi e Abigail. Estavam lá, junto com Davi, debaixo do mesmo teto. Mas o Senhor nos trouxe aqui, eu tenho certeza disso, porque Deus quer nos transformar, queridas. Porque nós levamos muita fama, que falamos e falamos demais. Nós falamos mesmo, Deus nos fez assim. O problema não é o falar demais, é não ser sensata no falar. Amém?
Deus quer tratar isso em nós. Eu quero ter um tempo, então, para orar com você. Chamar o pessoal do louvor, que pudesse estar tocando. Não sei se separaram alguma música, ou a última mesmo, como um farol. Porque esse cântico é um cântico que fala de sermos abençoadoras, de sermos um farol. Mas nós agora, o que Deus está falando nesta tarde, é que Ele deseja que você seja como Abigail. Que você seja uma mulher que ao abrir a sua boca, você abençoe a vida das pessoas. Uma pessoa que edifica a vida do outro pela tua palavra. Queridos, eu já vi gente sair da igreja por causa de palavras. Ouviu algo que falou, que um irmão, uma irmã falou, sem sabedoria, que não era nem para ter aberto a boca. E a pessoa fala, é assim que é ser crente? Então, melhor eu estar lá em casa. Já ouviram isso? As irmãs já ouviram, nós já vimos isso. Ou quantas pessoas nós deixamos de testemunhar um Deus maravilhoso pelo nosso modo de agir. Não, o Senhor não quer isso de nós. O Senhor quer mulheres sensatas, mulheres prudentes, mulheres que abençoam com as suas palavras, mulheres que edificam. A sua palavra pode levar cura. Diz o texto que a palavra de Deus, ela é remédio para o corpo. Quando você está com alguém e você abre a sua boca para compartilhar a palavra, você pode estar levando cura para o corpo físico da pessoa. Diz a palavra de Deus que ela é quem restaura a alma. Quando você abre a sua boca com a palavra de Deus, você pode estar levando cura para a alma ferida, abençoando a vida daquela pessoa, das pessoas que estão ao seu redor, com a sua palavra, porque há poder na sua palavra. Quando você abre a sua boca, o que Deus quer é que você abra e possa abençoar, é que você abra e a presença de Deus se manifeste, porque você está com um tesouro bom, cheio de coisas boas no seu coração. Sabe, nada mais de murmuração, pessimismo, de brigas. Irmãs, quantos casais que discutem porque um não quer ouvir o outro. Nabal não ouvia ninguém. Disse lá o servo dele para Abigail, não adianta falar com Nabal, olha Abigail, toma uma decisão você, faz alguma coisa você. Porque Nabal não ouve, tem pessoas que não ouvem ninguém. Mas nós precisamos aprender a ouvir. Irmãs, a calar, a pensar, a digerir. E se você ficar muito irada, espera passar. Não é que você vai esconder a sujeira embaixo do tapete, não faça isso. Porque uma situação não resolvida traz amargura no coração. Se você ficar chateada com alguma coisa que você ouviu, ora a Deus, quando o seu coração estiver limpo diante do Senhor, peça a Deus, Senhor, eu preciso falar, me dá uma oportunidade. Há muitos anos atrás eu aprendi isso com uma irmã, nós éramos jovens aqui na igreja. E eu precisava muito falar para uma pessoa de um sentimento que eu tive. Eu virei para essa irmã e falei assim, a única coisa que eu queria é que ele soubesse o que eu senti. E ela disse assim, Leninha, ore a Deus, porque Deus lhe dará a oportunidade. Esse rapaz nem estava mais na igreja, já tinha mudado para uma outra igreja. E quando a pessoa sai, a gente acaba se encontrando menos. Um dia nós estávamos, um grupo de jovens, nós acampávamos todo ano, no interior de São Paulo. E aí eu orei e falei, Senhor, a única coisa que eu queria era uma oportunidade, para que ele soubesse aquilo que trouxe ferida na minha alma. Quando eu estava lá no acampamento, quem aparece? É Deus ou não é Deus? Aquele rapaz chega lá e fala, acho que ele sabia o que ele foi fazer lá, coitado. Saiu meio torto da nossa conversa depois. Porque ele falou, olha, eu vim aqui para conversar com você. Eu falei, é Deus mesmo que te mandou. E a gente pôde sentar. E eu coloquei tudo aquilo que um dia ele falou, que trouxe ferida ao meu coração. Uma oportunidade, se você precisa se reconciliar, se você precisa falar para alguém que essa pessoa te feriu e você pedir a oportunidade, não importa onde ela está, Deus vai trazê-la até você. Mas se Deus falar para você, é você quem vai, Deus vai falar e você vai até ela. Mas, irmãs, não podemos mais deixar amargura no nosso coração. Então eu quero orar com você. Não dá para ministrarmos a todas, mas eu quero abrir o altar. E você que desejar vir, pode subir aqui, sobe ali.
é se derramar na presença do Senhor. Eu quero orar por você que já foi ferida e que gostaria de poder ser limpa e isso trouxe amargura ao seu coração. Por você que se identifica mais com Mical do que com Abigail, que fala sem pensar. E você pode ter certeza que quando você não reflete, além de você pecar, você fere a muitas pessoas. Eu quero orar, talvez você fale, Senhor, eu quero ser como Abigail. Esse é o meu desejo. Ou se você fala, Senhor, eu já tenho caminhado, estou no caminho certo, mas eu quero mais prudência, eu quero ser uma mulher sensata, eu quero ser achada como uma mulher sábia, que marca a vida dos outros, porque eu uso palavras que abençoam. Deus te trouxe aqui, porque Deus trouxe para curar, para libertar, para restaurar. E este é o altar do Senhor. Eu quero te convidar a se aproximar do altar enquanto o louvor estiver ministrando.